Chegamos à questão de número 2 do nosso projeto de 100 questões tribunais. Vamos lá? A questão número 2 caiu na prova do TRE do Tocantins, é a banca CESP, hoje Sebrasp. E ela versa sobre a Lei 8.112. Você está fazendo um concurso federal, não está? Lei 8.112 é o regime jurídico dos servidores federais, servidores da União, autarquias e fundações públicas federais. Em suma, a lei que vai reger o seu vínculo funcional para o resto da sua vida, quando você tomar posse e entrar em exercício no seu cargo. Amém? Muito bom. Vamos para a questão número 2? Tá com o seu material aí? Vamos para a número 2. Ela diz assim, prova de analista, hein? Ela diz assim: João delegou a Maria, sua esposa, e pessoa estranha à repartição. Olha isso. Onde ele exerce suas funções, o desempenho das atribuições de sua responsabilidade. Olha isso, o João delegou para Maria, que é a esposa dele, que é a pessoa estranha à repartição, o desempenho das atribuições dele. Olha isso, é como se eu, Mota, chegasse, eu sou servidor federal, chega assim, Vanessa, faz aí para mim, o meu trabalho é esse aqui, pode deixar que eu faço. Pô, quem tem que fazer sou eu e não ela. Ela é pessoa estranha à repartição, concorda? O servidor sou eu e não ela. Ou se fosse o contrário, ela servidora federal, amor, faz aí, deixa que eu faço, amor, vai lá, faz outras coisas, deixa que eu vou fazendo isso aqui para você. Claro que não, eu tenho que desempenhar, concorda? Isso é proibido. Não pode. Já vou começando dizendo isso para você. É proibido. O servidor, lá no artigo 117 da Lei 8.112, tem diversas proibições. Uma delas é essa, cometer a pessoa estranha à repartição, as atribuições são da sua responsabilidade. Pois bem, só que João foi descoberto. Aí ele disse que, descoberto, João sofreu um PAD, um processo administrativo disciplinar, que resultou em sua condenação à penalidade de advertência. A advertência. A advertência é uma penalidade lá na 8.112 que está prevista no artigo 129. Na verdade, no 127, que traz a lista de penalidades, e quem fala sobre advertência é o 129. A advertência que é uma penalidade aplicada por escrito. Já guarda isso. A advertência é por escrito, beleza? Ela não é verbal. Se a advertência fosse verbal, na 8.112 estava escrito bronca, ok? Então a advertência não é verbal, ela é por escrito, tá? Embora seja a mais leve das penalidades, ela é por escrito. Pois bem, 3 meses após o trânsito em julgado do procedimento administrativo, ou seja, fechou, né, o PAD lá e foi aplicada a penalidade, João recusou fé a documento público. Cara, o João não tem jeito. O João cometeu outra infração aqui. Recusar fé a documento público. Não pode. Por quê? Porque documento público, imagina uma certidão ou um outro ato, um outro documento. Olha, se ele for expedido pela administração, quando a gente estuda atos administrativos, a gente aprende que os atos gozam de diversos atributos. Dentre eles, a presunção de legitimidade e veracidade. Você presume que o ato foi praticado em conformidade com a lei e que os fatos narrados sejam verdadeiros, que os fatos alegados sejam verdadeiros. A pergunta é, se o documento é público, você presume ou não presume, diante da fé pública que o servidor goza, que ele foi expedido legalmente, que aquilo que está ali no documento seja verdadeiro? Sim. Só que o João recusou fé a documento público. Ele violou outra proibição. Mas espera aí. Os dois são proibidos, Mota? Vamos por partes. Deixa eu pegar aqui para você, aqui ó, eu estou no 117 do 8.112, você está com o 117 aí? Beleza. O 117 do 8.112 diz assim, ao servidor é proibido, tá com ele aí? Ótimo. Olha o que diz o inciso 3º do artigo 117, é proibido recusar fé a documento público. Olha isso, não reconhecer a veracidade. O documento tem fé pública. A atuação do servidor tem fé pública. Então, isso aqui é proibido. Se ele fizer isso, ele está infringindo uma regra. Ele está violando uma proibição. Ele está praticando uma infração disciplinar, certo? E ainda, no mesmo artigo 117, no inciso 6º, cometer a pessoa estranha à repartição é proibido, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Então, já vou aqui colocar, ó, artigo 117 da Lei 8.112 de 90. Artigo 117 da Lei 8.112 de 90. Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre as proibições. Só que o João aqui, olha só o que aconteceu. O João, ele violou o inciso 6º. Que inciso 6º é esse? Cometer
a pessoa estranha a repartição o desempenho das atribuições, fora dos casos previstos em lei. Aqui ele não trouxe nenhuma exceção, então ele violou a proibição, certo? Ele violou o inciso 6º do artigo 117, ok? Aí depois ele falou aqui na questão que 3 meses depois do trânsito em julgado lá do PAD, né? Ou seja, do final lá, aplicou a penalidade. 3 meses depois, o que aconteceu? O João violou o inciso 3º. E o inciso 3º é o quê? Recusar fé a documento público. Ok? Manda, por que você colocou isso aí no quadro? Porque aí é que tá. Olha só o que a pergunta diz. Ele diz lá: nessa situação, de acordo com a Lei 8.112 de 90, João está sujeito à pena de A. Suspensão de até 90 dias. B. Suspensão de até 120 dias. C. Suspensão de até 180 dias. D. Repreensão verbal. Espero que você não marque essa, por favor, tá? Letra E. Demissão. E aí? Qual é a penalidade? Ué, Marta, mas aqui não tem nenhuma opção falando em advertência. Calma. Vamos por parte. Olha só. Eu disse que lá no 117, tanto no inciso 6º quanto no inciso 3º, deixa eu até marcar aqui para ficar bonitinho também, João tinha praticado essas infrações. O intervalo de tempo aqui, após o final do PAD, né, de 3 meses. Pois bem, quando João violou o inciso 6º, cometendo a pessoa estranha a repartição, atribuições que são de sua responsabilidade, fora dos casos previstos em lei, claro, ele praticou uma falta punível com qual penalidade? Mota, 117, inciso 6, não sei qual é a penalidade. Você vai se dirigir ao artigo 129, artigo 129 da Lei 8.112 de 90. Mota, e por que eu vou me dirigir ao 129? Pega o 129 que você vai entender. Ele diz assim: a advertência será aplicada por escrito. Nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos 1º ao 8º e o 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Então, peraí, esse artigo 119 aqui, ele está falando da aplicação da penalidade de advertência. Mas ele falou da advertência em que casos? Quando ele se referiu ao 117, ele disse primeiro ao 8º e o 19. Primeiro ao 8º e o 19. Por que eu coloquei isso aqui no quadro para você? Pelo seguinte, a norma que ele infringiu, ou a proibição que ele violou, é a do 117, inciso 6º. Eu pergunto, tá ou não tá nesse intervalo aqui? Sim. Então, nesse caso aqui, a penalidade a ser aplicada por essa violação seria qual? Aqui seria a advertência. Certo? A advertência. Aí você, pô, Mota, mas peraí. Advertência, mas não tem advertência nas opções? Peraí. Aí é que está o pulo do gato na questão. 3 meses depois, ele recusou fé a documento público. E recusar fé a documento público é a proibição do 117, inciso 3º. E esse inciso 3º tá ou não tá nesse intervalo aqui também? Tá. Então, seria também uma falta punível com a advertência. Mas peraí, advertência e depois advertência de novo? Agora a gente dá um salto lá para o 130. Porque o 130 da Lei 8.112, ele vai falar dos casos de suspensão. E tem vários casos aí
que ele fala na suspensão. Mas olha só o que o 130 fala logo no caput. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Então, uma das situações onde vai caber a suspensão vai ser exatamente na situação de quê? De reincidência de falta punível com advertência. Vale ressaltar que lá no artigo 131, ele traz a previsão de que se o cara foi punido com advertência e ele ficar 3 anos sem praticar uma nova infração disciplinar, essa advertência, esse registro, ele é cancelado. Mas aqui ele falou que o intervalo de tempo foi de 3 meses. Então, se ele praticou aqui, tomou uma advertência, 3 meses depois ele praticou uma nova falta que justificasse a advertência, ele está sendo reincidente. Por quê? Porque está dentro do intervalo de 3 anos. Então, não cancelou o registro. Aquela advertência estava lá, então ele reincide em falta punível com a advertência. Então, ele tem que ser o quê? Suspenso. Então, a penalidade a ser aplicada a ele nesse caso vai ser o quê? Suspensão. Então, a suspensão, aqui, ó, ele vai ser suspenso. Tá aqui, ó, esse caso aqui, ele vai ser o quê? Suspenso. E por que ele vai ser suspenso? Porque ele é reincidente. Como ele é reincidente, então a penalidade vai ser de suspensão. E quanto que ele diz no caput do 130 que a suspensão pode ser aplicada? A suspensão pode ser aplicada por até 90 dias. Percebeu? Então eu vou ler de novo aqui o 130 caput. Ele diz: a suspensão será aplicada. Cadê? Aqui, a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Então a pergunta é, tomou uma advertência, 3 meses depois reincidiu em falta punível com advertência. Então nesse caso ele tem que ser suspenso e a suspensão não pode ultrapassar quanto? 90 dias. Vamos pegar as opções aqui? Olha lá, ele diz, nessa situação hipotética, de acordo com 8.112, João está sujeito à pena de A, suspensão até 90 dias. Já bateu, já é o gabarito, letra A, número 2. Letra B, suspensão até 120 dias. Não, nem tem suspensão até 120 dias, só pode até 90. Letra C, suspensão até 180 cruzes. Letra D, repreensão verbal. Não, nem tem penalidade verbal no 8.112. E letra E, demissão. Não, demissão seria para faltas bem mais graves do que essa. Então, o gabarito da questão de número 2 é a letra A, suspensão até 90 dias. Ó, olha quanta coisa importante. Tu tá achando que eu vou corrigir a questão como? Soprando o gabarito para você e dando uma explicação de 30 segundos? É ruim. Revise isso tudo. Pega a tua 8.112 e janta isso tudo que vai ser importante para a tua prova. Número 2, letra A.